vocês, em nome do CREA, ao 38º Capacita CREA, que hoje vamos abordar o tema Indústria Solar e os impactos da pandemia, com Rodrigo Matias, da Ecore Energia, e o Capacita CREA é um projeto que o CREA já vem atuando com ele desde o ano passado, em março do ano passado. É um projeto de capacitação profissional e a gente leva essa capacitação. Travou. Enviado. E nesse momento de pandemia, como a gente não está podendo vamos lá. Então, o CREA, a gente resolveu fazer o Capacita por aqui, pela plataforma Teams. Vou chegar com a rubrica. Gostaria de quem tiver Tá travando, Herta. Você tá me ouvindo? Acho que é melhor a gente dar a palavra para o professor. Para Ricardo, o que é que você acha? Ela continua. Aqui para mim está gravando. Rodrigo, só um minuto. Ok, agora a gente voltou a te ouvir, Herta. Vocês não estavam me ouvindo, é isso? Estava cortando. Travou a imagem e o som também. Certo, agora estão me ouvindo? Sim. Oi, teste. Só umas recomendações com a vídeo ligado e para desligar. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, mas que seja feito pelo chat, tá bom? Quando vocês mexerem na tela com o mouse, vai aparecer o botão de vocês apertarem e fazerem a pergunta, certo? Eu e Natália vamos estar aqui, vamos anotar as perguntas e ao final a gente faz a Rodrigo. Tá? Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, podem fazer pelo chat. Eu vou passar a palavra para o nosso de hoje, Rodrigo Matias, da Ecore Energia Solar. Tá muito obrigado. Muito obrigado pela palavra, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho uma curiosidade muito interessante com o Capacita CREA, que quando esse projeto foi desenvolvido e foi iniciado, nós tivemos o prazer de participar do primeiro Capacita CREA Rio Grande do Norte, presencial aí, foi maravilhoso. E hoje a gente já está podendo voltar pela terceira ocasião aí com vocês, agora num momento diferente, né? Todo mundo em casa, online, mas é sempre um prazer gigantesco cada vez que a gente recebe o convite de poder estar falando com o público através de vocês. Então eu, em nome da Ecore, gostaria de agradecer muito por essa nova oportunidade, viu?
Bom, pessoal... Então, vamos lá, fique à vontade. Maravilha. Bom, pessoal, como a Eta já adiantou para vocês, eu não sei quem conseguiu ouvir ou não, mas hoje a gente vai tratar um pouco sobre essa indústria solar, né? Mais especificamente os sistemas fotovoltaicos conectados à rede e como que a pandemia mudou essa nossa relação, seja para quem trabalha no mercado, seja para a sociedade como um todo, e qual é a relevância desse segmento do setor elétrico para uma reestruturação, não só do nosso país, mas pensando no movimento global, né, de toda a sociedade. Eu só vou pedir uma gentileza para vocês, se vocês estiverem me ouvindo e vendo bem, que deem um okzinho aqui no chat, para a gente poder continuar a nossa conversa numa boa. E também vou pedir uma gentileza enorme para vocês. Se vocês passarem o seu mouse aí na tela, vocês vão ver que abre uma barrinha aí de comunicação e um dos iconezinhos ali é uma mãozinha, tá? Eu vou pedir bastante para vocês, para a gente fazer algumas perguntas, para em determinados momentos vocês levantarem as mãos aí para a gente perguntar, para a gente ter um nível de interação bem bacana e poder conduzir isso daqui não como uma palestra, mas como um bate-papo, porque eu acho que quando o assunto é relevante para todo mundo tem que ter o direito de se manifestar e poder contribuir para aquilo que a gente está construindo. Tá? Então, como um primeiro teste, vocês podem levantar a mão aí para mim, por favor, clicar na mãozinha levantada para eu ver aqui se está dando tudo certo? Ó, maravilha. 10, 12 pessoas, ótimo, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Isso vai ser importante aqui para a gente poder interagir, tá? Podem clicar de novo para baixar as mãozinhas, por favor. Então, antes de começar, eu queria saber de vocês o seguinte: quem aqui que está participando hoje com a gente, que atua como engenheiro de qualquer especialidade dentro da engenharia ou técnico, que tem alguma familiaridade ou alguma presença com o CREA? Por favor, levanta a mão. 7 pessoas levantaram a mão, o que é maravilhoso, porque eu percebo que de todo o nosso público aqui, não a maioria de nós é engenheiros, o que mostra a relevância da gente ter uma conversa dessa, pensando na sociedade como um todo. Quantos de vocês aqui que tem mais de 30 anos? Por favor, pode levantar a mão. Ó, mais gente levantando a mão aqui. Parece que o público já está mais ou menos na mesma faixa etária que eu ou para cima. Legal, pessoal. Também um número aqui perto de 10 pessoas, um terço, um quarto mais ou menos dos nossos participantes nessa faixa de 30 anos. Agora uma pergunta que eu tenho certeza que faria com que 100% de vocês levantassem a mão e nos aproxima nesse momento aqui que a gente está conversando. Quantos de vocês tiveram alguma parte da sua vida alterada por esse momento de pandemia que a gente está vivendo? Seja na relação com o trabalho, seja na relação familiar, seja no fato de não poder sair de casa com a mesma frequência que antes. Quantos de vocês poderiam se manifestar, por favor? Um número significativamente maior, e eu acredito, eu me arrisco a dizer que todos nós aqui estamos vivendo um momento de diferenças, né? Diferença na nossa condução da nossa carreira profissional, diferença na nossa condução do nosso dia a dia, e tudo muito envolvido ainda num cenário de incerteza em que a gente tem como protagonista nesse momento o risco da contração de uma doença ainda desconhecida, que faz com que uma série de posturas, boas ou ruins, certas ou erradas, sejam assumidas e mudem o nosso relacionamento com o mundo da maneira que a gente conhecia, né? Eu acho que uma das poucas certezas que se instalaram até esse momento que a gente está vivendo aqui, passados esses 3 meses, um pouco mais de 3 meses em que o Brasil está vivendo de fato, né, a pandemia, é que o mundo da maneira como a gente conhecia, certamente a gente não vai conseguir experimentar depois que tudo voltar ao normal. Alguma coisa minimamente vai estar diferente. E eu acredito que nesse contexto, algumas coisas se tornam relevantes, e quando a gente fala do setor elétrico como um todo, isso é relevante para qualquer área da sociedade, né? Quem está em casa agora que não pode mais ir para o trabalho, né? Como eu acho que vocês podem perceber, eu estou aqui na minha casa falando isso com vocês passaram a utilizar muito mais a casa de vocês, ter energia para tocar a internet, utilizar o computador, smartphone, ver televisão, interagir com a família, se tornou algo imprescindível. Na contrapartida, o setor industrial, que tem a energia como um dos principais
componentes de custo de qualquer coisa que vai ser criada está com a sua produção mais baixa nesse momento e o consumo energético está diminuído também. Então, a gente consegue ter a certeza que nós temos uma diferença gigantesca na característica da nossa relação pessoal e também da nossa relação profissional com a energia, com esse setor elétrico. Mas vamos imaginar o seguinte, que eu acho que é o início dessa nossa conversa aqui. No momento pré-pandêmico, antes da pandemia, os cálculos que o nosso governo estava fazendo, eles davam conta de que o Brasil ia retomar o crescimento e que a gente em breve chegaria a um PIB da ordem de 3%. Quantos de vocês acreditam que se a gente atingisse um PIB de 3%, em algum momento poderia faltar energia para tocar o nosso setor industrial? Por favor, levantem a mão. Não são muitos. 3 pessoas aqui levantaram a mão, tá? Eu, particularmente, pessoal, acredito que se a gente entrasse num momento de retomada da economia, ao ponto da gente crescer o nosso PIB dessa maneira como o governo estava prevendo, invariavelmente nós teríamos um colapso energético, tá? Há anos a gente vem experimentando isso, a gente vem vendo cada vez mais a capacidade hídrica do nosso país nos momentos de seca fazerem com que o nosso sistema elétrico fique comprometido. A gente vem assistindo cada vez mais o uso das energias sujas, né, como as termoelétricas, para darem esse reforço para o nosso sistema e fazer com que a gente continue numa situação minimamente confortável. E a gente vem vendo como isso impacta no nosso dia a dia, na nossa conta de luz lá em casa, na conta de luz das empresas, e como isso muda, né, a nossa capacidade financeira frente à nossa capacidade energética enquanto país. Né, como curiosidade, só para vocês terem uma ideia, eu não sabia desse número até pouco tempo atrás, eu participei de um congresso da Associação Brasileira de Supermercados em que eles estavam discutindo perdas. E eu acreditei que era algo muito mais relacionado a alimentos, e quando eles apresentaram os números, eu fiquei surpresíssimo, porque a gente fala de perdas na rede de supermercados da ordem de 6 bilhões de reais em alimentos, e isso representa, né, um percentual X lá do faturamento das empresas. E quando eu fui perguntar para eles se isso era muito ou era pouco, isso era considerado relativamente pouco. E aí a pessoa que me falou isso fala, poxa, a gente perde 6 bilhões de reais em alimentos, né, desperdiçados, jogados fora, mas a gente gasta mais ou menos uns 40 bilhões de reais em energia elétrica por ano para manter as redes de supermercado funcionando. Energia elétrica é o segundo maior custo de uma rede de supermercado depois dos alimentos, representa mais de 20% dos custos da cadeia que nos atende, né, da cadeia alimentícia. Então, comprovada a necessidade da gente ter uma autonomia maior em energia, coloca-se em evidência nesse momento o setor de geração distribuída. Para quem não está habituado ainda com o termo geração distribuída, é quando você tem a capacidade de gerar sua própria energia e ainda assim gerar energia em excedente para que isso possa ser distribuído através da rede elétrica, e você vai ser beneficiado indiretamente através de créditos de energia que você vai acumular, e isso vai fazer com que a sua fatura no final do mês seja reduzida. Isso vale para casa, isso vale para comércio, isso vale para a indústria, e esse é um mercado que regularmente ele começou aqui no Brasil em 2012, quando surgiu através da ANEEL a REN 482, que regulamentou todos os parâmetros do nosso mercado. Só que, de fato, ele começou a decolar quando essa normativa ela teve uma alteração, que foi lá no final de 2015, promulgada em 2016. Tá? A partir dessa regulamentação, os parâmetros ficaram muito mais atrativos para o nosso mercado, e aí realmente a gente começou a ter um desempenho que superava em muito os nossos índices econômicos, superava em muito os índices econômicos da economia de países desenvolvidos, porque era um setor que já vinha numa ascensão em outros países do mundo, e quando chegou aqui no Brasil, por conta de toda a extensão territorial que nós temos, todo o potencial de radiação solar começou a ser amplamente explorado, no bom sentido, né, trabalhado, e começou a se desenvolver em números, para nossa felicidade, bastante grandes, né? Foi um mercado que apresentou crescimentos anuais superiores a 500% quando comparados períodos de um ano ao outro, né? E isso é super expressivo. Só que aí a gente se vê agora, nesse momento, enfrentando uma pandemia que nos coloca dentro de casa, sem poder estar na rua,
sem poder estar interagindo. E isso, obviamente, como impactou na vida de todos vocês, como impactou nas nossas relações pessoais, impacta esse mercado também na questão do seu desenvolvimento, mas o coloca como um potencial protagonista na recuperação dessa economia, que a gente vai começar a enxergar aqui adiante, e na importância para a recuperação dessa economia, como a gente vai enxergar, né, daqui adiante. Hoje, se a gente observar o foco das discussões que nós temos, independente de política, tá, pessoal? Não é esse o viés aqui. Mas o foco das discussões que a gente tem é tentar encontrar o equilíbrio entre preservar ao máximo a saúde da população e fazer com que a gente consiga ter uma retomada da economia, né? Isso tudo sempre está sendo colocado na balança e gera as discussões mais calorosas que a gente pode ver e gera algumas decisões certas ou erradas, mas sempre pesando preservar a saúde da população e retomada da economia ou evitar que a economia entre em colapso. Então, nesse aspecto, qual é a relevância hoje que a gente enxerga para o mercado fotovoltaico? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar um dado que ele é público, tá? Disponível para qualquer um de vocês, mas que mostra como que esse mercado tem esse protagonismo, mesmo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Vocês conseguem enxergar minha tela? Conseguem? Podem mandar um ok aí no chat, por favor, para eu saber se vocês estão enxergando? Maravilha, maravilha. Pessoal, isso daqui é um gráfico interativo extraído da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E antes de começar a apresentação, eu já dei uma filtrada nos números, então eu estou olhando apenas o estado do Rio Grande do Norte no ano de 2019. Tá? Essas bolinhas vermelhas aqui representam quantas instalações fotovoltaicas a gente teve no estado. E os números que são relevantes para o que eu quero mostrar para vocês são esses aqui, ó. Quantidade de geração distribuída no estado, 1.681. Municípios atendidos, 109 municípios. Unidades consumidoras recebendo os créditos, ou seja, eu tenho 1.681 instalações, mas elas beneficiam direta e indiretamente 1.932 unidades consumidoras, sejam elas casas, comércios, indústrias, hotéis, rurais, tanto faz. Aqui está todo mundo misturado, tá? E isso representou em 2019 uma potência instalada um pouquinho superior a 25 megawatt no estado do Rio Grande do Norte apenas. Aí a gente vê, o movimento pandêmico, ele começou lá na China no final do ano passado. A China hoje é o principal provedor desse tipo de material para o mercado do mundo inteiro, né, por conta da mão de obra, por conta de uma característica muito particular desse nosso mercado, que é o minério utilizado para a fabricação dos painéis. A China é abundante em silício, então isso também facilita o fato dessa indústria estar lá e a maneira competitiva como eles colocam no mercado. Então esse movimento começou a comprometer a China lá no final do ano passado, veio nesse período de comprometimento no final do ano e no começo deste ano que nós estamos. O boom que deu lá na China, quando as cidades entraram em lockdown, coincidiu com um período do ano, em janeiro, que eles comemoram o Ano Novo Chinês. Então, é hábito dos chineses, né? Eles trabalham numa determinada província. Quando tem o Ano Novo Chinês, eles têm uma semana de feriado e eles viajam para suas cidades natais para reencontrar com as famílias e depois dessa uma semana eles retornam. E foi justamente quando a China entrou em lockdown, então muita parte dos trabalhadores não podiam mais retornar para as empresas, porque eles estavam em outra cidade impedidos de viajar. Então a gente já começou a ter uma desaceleração da indústria vinda do final de 2019 e começo de 2020. Aí quando chegou em março, aqui no Brasil, nós entramos no nosso período pandêmico e até agora a gente está vivendo mais ou menos, né? Hora pode abrir o comércio, hora não pode. Algumas cidades abriram, voltaram atrás, como é o caso da minha cidade aqui no estado de São Paulo. Outras não abriram, outras entraram em lockdown por completo. Então a gente está vivendo o nosso período pandêmico. Só que se a gente olha tudo que foi produzido aqui no ano de 2020, tudo que foi criado de instalações, nós temos 1.455 novas unidades consumidoras com instalações, que estão beneficiando direto ou indiretamente 1.468 unidades com uma potência instalada de 23 megawatt, atendendo 115 municípios. Acho que vocês se recordam que em 2019 eram 109 municípios. Então, se a gente considerar que nós fechamos o primeiro semestre do ano agora,
do qual pelo menos 3 meses a gente está vivendo em níveis pandêmicos, a gente pode dizer, a grosso modo, que basicamente a gente já fez, nesse período do ano, tudo o que foi feito no ano passado. Então, esse nosso mercado, ele tem uma característica de crescimento gigantesca. Por quê? Porque o produto é interessante? Não somente por isso, porque existem características por trás desse tipo de sistema que eles passam por inúmeros fatores que podem ser de contribuição, inclusive a economia financeira. Então, a gente está falando, com certeza, de clientes que estão mais atentos a questões ambientais. A gente está falando a clientes que estão mais atentos à otimização do espaço físico, a gente está falando de clientes que estão mais atentos a fazer investimentos que tenham a previsibilidade de retorno, e a gente está falando em clientes que encontraram uma forma real de ter uma economia nos seus orçamentos mensais, seja, de novo, numa casa, num comércio, numa indústria, numa área rural, em cima de uma lagoa flutuante, onde quer que seja, tá? É uma forma de economia direta. E isso é extremamente relevante quando a gente pensa nesse momento pandêmico, né? Então, a gente está no momento em que quem tem dinheiro tem medo de utilizar esse dinheiro, quem não tem dinheiro está tentando encontrar formas de gerar economia. E isso passa, talvez, por saber utilizar com sabedoria, né? Possíveis economias, possíveis reservas financeiras que você tem. Então, o primeiro conceito que a gente da Ecore tem falado muito para o mercado, mas o mercado como um todo já está entendendo, é o conceito de investimento seguro. Isso vem lá de fora, né? O safe saving. O que é um investimento seguro? Vamos olhar hoje para o nosso cenário Brasil. A gente tem, como foi anunciado há dias atrás, uma taxa Selic lá embaixo, que é a taxa de juros. Então, todos aqueles investimentos considerados seguros, caderneta de poupança, CDB, alguns títulos do governo que se baseiam na taxa Selic, hoje eles não geram mais rentabilidade. Basicamente, você não consegue repor o custo do seu capital lá aplicado. Então vamos pensar na outra ponta. Eu vou fazer um investimento super arrojado, eu vou comprar aqui ações na Bolsa de Valores nesse momento. O mercado está tão instável que a gente tem empresas, eu não sei se alguém aqui é do setor de turismo, do setor de hotelaria, mas a gente tem empresas que podem ser utilizadas como exemplo nesse setor. As empresas de aviação, por exemplo, tiveram uma desvalorização nas suas ações da ordem de 75%, 80%. Então, também é bastante arriscado você pensar em fazer um investimento que tem um potencial de remuneração maior, mas te coloca sob um risco maior também. Né? A menos que você seja um especialista no assunto, talvez essa não seja a sua praia, buscar esse tipo de investimento. Então, o que sobra? Né? Investimentos menos conservadores, investimentos que geram previsibilidade. Esse é o sonho de consumo de qualquer investidor. Só que o que gera previsibilidade num momento tão imprevisível quanto esse que a gente está vivendo? Investir em um sistema fotovoltaico para se remunerar da energia que esse sistema vai gerar. Hoje, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí na mídia, há poucos dias atrás foi assinado, sancionado pelo governo, que foi chamado de Conta Covid. Essa conta é um incentivo do governo às distribuidoras de energia para que elas não entrem em colapso nesse período, porque, como eu falei, né, as indústrias consumindo menos, muito provavelmente a receita das distribuidoras está caindo, e o governo fez uma injeção de dinheiro lá para manter essas distribuidoras de energia funcionando, conseguindo atender todo mundo sem ter maiores problemas. Adivinha quem vai pagar essa conta, pessoal? Na hora que tudo voltar ao normal, adivinha quem que vai pagar a conta Covid? A gente já viveu um cenário como esse parecido, né? Há tempos atrás, as distribuidoras de energia receberam um subsídio e depois de alguns anos, a gente viu um aumento na nossa conta de energia de quase 70% para que a gente pudesse devolver o dinheiro do subsídio para o governo. Então, com certeza absoluta, na hora que tudo se normalizar, nós vamos pagar essa conta. Todos nós consumidores, né, em cada uma das nossas residências, vão pagar um percentualzinho dessa conta. Então, por que eu falo que isso é investimento que gera previsibilidade? Porque imagina que você tem a capacidade hoje de olhar para sua conta de energia, saber que vou falar um número hipotético, tá? Todo mês essa conta de energia lá vem R$200, R$300. Vai? Aí você fala, poxa, se eu instalar um sistema fotovoltaico aqui, eu consigo fazer essa minha conta cair para R$80. Eu vou fazer uma economia de R$220 por mês. Você vai, encontra uma empresa aí no seu município que te atende, ele passa uma conta, ele acha uma linha de crédito super bacana, você fala, vou economizar
R$ 220 e vou ter um gasto aqui por mês de outros R$ 220 para eu pagar o meu sistema. Isso num cenário hipotético. Já é possível, tá, pessoal, a gente trocar essas contas. O que você acha que é mais vantajoso? Você continuar pagando a conta de luz ou você investir em algo que daqui a 2, 3 anos você acabou de pagar e esses R$ 220 sendo acrescidos anualmente na ordem de mais ou menos 10%, como acontece, entrando de volta para você em economia de orçamento? Eu me arrisco a dizer que é preferível a gente fazer um investimento do que assumir um custo. Pô, mas por que é previsível, Rodrigo? Porque a gente sabe que para que todos os índices econômicos, para que todo o ramo industrial, para que toda a previsão de crescimento do nosso país, ela se sustente, ela tem que se sustentar em cima de alguns pilares. E queira ou não, a energia elétrica é um deles. Porque se você não dispuser da energia elétrica em quantidade necessária, o ramo industrial não funciona, por consequência, a gente não aumenta a produção, ou a gente aumenta os custos de produção e a gente não consegue fazer esse equilíbrio das contas públicas. Então, uma das poucas certezas que a gente tem, já falavam lá em Roma, né, que uma das certezas eram os impostos, a outra certeza que a gente tem é que a gente vai precisar de energia elétrica, provavelmente numa demanda cada vez maior, e pelo que a série histórica mostra, essa energia elétrica vai continuar aumentando na ordem de 10, 12% ao ano, como sempre acontece. Então, se você conseguir investir hoje para ter um sistema que vai te remunerar através dessa economia durante 20, 25, 30 anos, isso é um dos investimentos mais seguros que você tem. Você coloca um equipamento testado, experimentado, que tem uma série de garantias por trás disso, que vai te remunerar dessa forma durante todo esse tempo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem abordado muito, que ele é um diferencial para esse mercado continuar crescendo, mesmo nesse momento pandêmico, e vai ser um diferencial na hora que a gente tiver essa retomada da economia, sem dúvida alguma. Se alguém aqui é do mercado, deve saber as dificuldades que estão encontrando agora para conseguir convencer os seus clientes finais a fazerem esse tipo de investimento, mas deve saber também o quanto esses clientes que estão fazendo esse investimento estão felizes e o quanto que o histórico dos clientes que fizeram esse investimento antes desse momento pandêmico está pesando em favor desse segmento. Tá? Então, imagina, né, o mercadinho da esquina aí de vocês, a padaria, que fabrica o pãozinho francês. Esse pessoal briga nos centavos com a concorrência, né? Você coloca lá, os custos são muito parecidos, é o custo da farinha, é o custo do fermento, é o custo do padeiro, a água, a óleo, mas aí você tem um custo, tá lá, o forno, que vai aquecer isso daí. Se o forno não for a lenha, ele é um forno elétrico. O forno elétrico, ele tem um gasto alto de energia. E imagina se o dono da padaria A não tiver o gás de energia elétrica e o dono da padaria B tiver o gás da energia elétrica. Provavelmente o da padaria A ou vai vender o pãozinho mais barato ou vai ter uma margem de lucro maior em cima do pãozinho. Então, isso é um diferencial significativo quando você fala em retomada econômica. Tá? Outra coisa, vamos imaginar outro cenário. Se Deus quiser, daqui a 1, 2 meses a gente está ouvindo uma informação de que a economia está sendo retomada, de que as coisas estão mais controladas no nosso país, a saúde está preservada e a gente vai voltar para o setor fabril. O setor fabril vai ter que voltar à carga plena, vai ter que girar 2, 3 turnos para atender toda aquela demanda reprimida de determinados assuntos que a gente tenha, seja ele qual for, indústria automotiva, indústria desculpa, a indústria de roupas, a indústria de presentes, porque daqui a pouco a gente vai começar a entrar em algumas épocas críticas do ano, brinquedos, o que quer que seja. Todo mundo vai tentar retomar e tentar criar uma demanda reprimida, por isso que não foi consumido agora. Volta naquele cenário que eu falei lá no começo. Precisamos de uma quantidade maior de energia elétrica para tocar tudo isso. Eu não sei aí no Nordeste, vocês podem me falar, vocês estão em período de chuva ou de... Aqui em São Paulo, eu estou tendo chuvas esporádicas. Imagino que a realidade de vocês aí não seja muito diferente. Eu sei que a gente tem condições climáticas completamente diferentes, tá? Mas a gente está começando agora o período molhado e para vocês eu sei que esse período molhado agora vai perdurar durante algum tempo, mas daqui a poucos meses a gente entra em seca de novo, correto? Justamente quando a nossa economia vai estar sendo recuperada e a gente vai precisar de uma demanda energética maior, que ela é impulsionada no nosso país pela carga hidrelétrica. E se a gente não tem chuva, a gente não tem energia em quantidade suficiente, toca ligar as termoelétricas, toca fazer a energia ficar mais cara e toca fazer com que toda essa cadeia ou trabalhe de uma maneira prejudicada ou tenha custos mais caros lá para o cliente final, para nós que vamos ser os consumidores disso.
Então, quanto maior o número de participantes dessa rede elétrica capaz de produzir sua própria energia e distribuir isso, né, dessas maneiras que eu falei para você antes, o excedente é distribuído na rede e vira crédito, maior a capacidade da rede de operar sem a necessidade da termoelétrica, por exemplo. E menor o custo de operação, menor as perdas da rede elétrica, maior o movimento e mais rápido o movimento de alavancagem da recuperação econômica. Então, isso não diz respeito só ao setor elétrico, né? Isso diz respeito ao setor elétrico, a todo o setor fabril, a toda a sociedade, que queira ou não, nós temos relação direta com tudo aquilo que é produzido em algum momento, né? Independente do nosso poder aquisitivo, a gente precisa consumir coisas, a gente precisa fazer a economia girar. Então, esse é um outro ponto extremamente relevante que tem que ser abordado por quem é do mercado e para quem não é do mercado tem que ser considerado, né? Qual a importância? Eu consigo gerar um nível de investimento seguro, eu consigo modificar o momento de retomada da economia, eu preciso suprir uma demanda energética que com certeza vai ser criada a partir do momento de recuperação plena, né, do setor fabril, por exemplo. E, por último, pessoal, que eu acho que também é muito importante, talvez o ponto mais importante e mais sensível de tudo isso que a gente está vivendo agora. Como eu falei, eu realmente acredito, respeito quem discorda, mas eu realmente acredito que nós nunca mais vamos experimentar a vida que nós conhecíamos antes, né? Algumas mudanças, por mais sutis que sejam, elas vão ficar presentes no nosso dia a dia, né? Esses dias atrás eu estava conversando com a minha esposa, né? Minha esposa ficou grávida por conta do Covid, né? A gente passando mais tempo em casa, tô tendo a felicidade de descobrir que eu vou ser papai de novo e, nossa, a gente estava conversando sobre uma série de coisas aqui e aí uma das coisas que me surgiu foi o seguinte, falei, pô, será que a gente vai usar máscara agora pro resto da vida? Né? E ficamos nessa discussão, vai, não vai, e pensando para trás, né? Da evolução do homem, poxa, o homem não usava vestimentas, aí daqui a pouco ele viu a necessidade de colocar uma roupa, daqui a pouco ele viu a necessidade de colocar um calçado, daqui a pouco ele viu a necessidade de se proteger mais, aí ele aprendeu a se proteger de temperaturas extremas, então no frio usa a roupa própria para o frio, no calor você usa a roupa própria para o calor. Será que chegou num momento em que a gente descobriu mais uma necessidade que vai fazer com que a gente use máscara o resto da vida? Não sei responder, mas é uma possibilidade. É possível que sim, né? Se a gente olhar para os países asiáticos, China, Japão, eles já fazem isso há muito tempo. Então, se a gente for observar essas mudanças, elas podem ser sutis, mas elas vão mudar a nossa maneira de se relacionar com as coisas que a gente conhecia. E eu acho que uma das coisas que mais serão afetadas, né, por conta dessa pandemia, é a nossa relação com o consumo. Acredito que todos nós aqui que estamos participando desse bate-papo nos vimos em algum momento não tendo a possibilidade de consumir coisas que nós queríamos ou precisávamos, né? Eu lembro no começo da pandemia as incertezas que a gente tinha, se ia ter comida suficiente no supermercado ou não. Até hoje eu não descobri qual é o motivo, mas eu vi as pessoas tocando papel higiênico em casa. E, queira ou não, a gente se viu trancafiado, a gente se viu num momento em que nada do que a gente conhecia da cadeia de consumo estava aberto, e ainda assim a gente sobreviveu, né? Então eu tenho a sensação de que a gente está partindo para uma relação de consumo mais consciente no que diz respeito a saber identificar muito claramente o que é necessário, a saber identificar muito claramente o que é supérfluo e a saber ter uma relação menos predatória com tudo aquilo que envolve recursos. E queira ou não, quando a gente fala de energia, quando a gente olha para a cadeia energética, a gente está falando, né, em ter energia através da transformação de recursos. E é até um pouco polêmico o que eu vou falar aqui agora, e não estou querendo defender nenhuma posição, mas assim, mesmo as fontes mais limpas que nós temos no nosso país, com exceção da fotovoltaica, se a gente for olhar a hidrelétrica, poxa, é uma fonte limpa, né? A gente tem o ciclo da água, então a gente pode dizer que ela é renovável, apesar da gente não conseguir renovar na mesma velocidade que a gente consome hoje em dia, mas para que a gente tenha uma usina hidrelétrica instalada, a gente tem um impacto ambiental bastante grande, né? Acho que todo mundo aqui lembra das discussões da usina de Belo Monte. Poxa, você vai construir a barragem, então você tem que alagar uma cidade, você vai comprometer flora, fauna, você tem uma série de impactos ambientais. E quando a gente olha para a opção que se apresenta hoje através da fotovoltaica, você coloca um painel lá em cima do seu telhado, no solo, flutuando na lagoa, como eu mencionei. E como que ele faz essa conversão de energia? Ele capta a luz do sol e transforma isso em energia disponível para você.
é uma fonte limpa, renovável e inesgotável. E aí já teve gente que perguntou para mim, pô, Rodrigo, mas e se algum dia o sol acabar? A última preocupação que a gente tem que ter é saber se o painel vai produzir energia ou não, né? Porque se não tiver sol, não tem mais vida na Terra, então não faz o menor sentido a gente pensar na produção de energia. Mas enquanto a vida existir da maneira como a gente conhece, essa será uma fonte limpa, inesgotável e ininterrupta. Lógico, né? O sol se põe todo dia, mas eu digo assim, todos os dias ele se repete, mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias chuvosos, e a gente consegue criar uma cadeia de consumo mais consciente, a gente consegue criar um senso de colaboração com o meio ambiente muito mais significativo, a gente começa a mudar a percepção dessas novas gerações que estão aí. Eu vou falar pelo meu filho de 5 anos, que eu tenho a percepção que ele já tem sobre energia solar, sobre essa questão de relacionamento, e a gente consegue ter uma relação com o planeta mais sustentável. Um colega colocou aqui no bate-papo uma coisa que é bem interessante para a gente falar. Ele falou, você está esquecendo o processo de fabricação das placas solares que ainda polui mais que a hidrelétrica. Como eu falei, eu não estou entrando no mérito de falar que a hidrelétrica ela é ruim, tá, pessoal? A hidrelétrica ela é considerada, sim, uma fonte limpa e renovável de energia, né? É sem dúvida alguma uma das melhores disponíveis no planeta, mas quando a gente olha para a cadeia do silício, né, a gente consegue ter um nível de reciclagem muito, muito grande. Então, esse processo que é tão poluente assim, se a gente for entrar no detalhe do número, não é esse tão poluente como eventualmente está sendo aventado aqui, porque é uma cadeia cíclica, vai, extrai o minério, faz toda a cadeia vertical, desde, né, da purificação do minério, a inserção dos outros componentes, até que isso se transforma num painel, e na hora que esse painel perde sua vida útil, ele é reciclado e aproveitado em mais de 90%. Então, a cadeia, ela se autogere ao longo do tempo, o que faz com que os impactos ambientais, eles existam, lógico que existem, né, porque é uma operação de extração, mas numa ordem de grandeza, quando mensurada, não tão grande, e o efeito da transformação energética, com certeza, muito menor do que qualquer outro que a gente conhece. Quando a gente vai colocar no papel aí nuclear, termoelétrica, biomassa, que tem que gerar algum tipo de resíduo, vapor, que é através da queima de algum outro componente, a gente tem uma série de entraves aí no meio do caminho para falar que isso é limpo e renovável e sustentável, né? Então, esse tipo de energia é considerado e reconhecido mundialmente como energia limpa e renovável e que está cada vez mais acessível e que tem condições hoje de nos apresentar um novo cenário energético para a gente pensar numa mudança da nossa matriz, né? Outros países já começaram esse movimento muito fortemente. A gente sempre tem na mente a Alemanha, né, que foi precursora nesse movimento, mas hoje não é mais um privilégio só de países europeus, né? A gente tem uma série de intervenções no Oriente Médio, a gente vê a Austrália se destacando muito nisso, toda a Ásia tendo um avanço muito grande nisso, América do Norte muito desenvolvida. Aqui na América do Sul mesmo, se a gente olhar para o Chile, que começou um pouco antes do Brasil, a gente vê um desenvolvimento, né, dessa fatia da matriz energética deles com o fotovoltaico muito grande, e é uma tendência que se instalou, está acessível para as pessoas, pode contribuir para essa mudança de percepção da sociedade, para a gente deixar um legado para as próximas gerações, para a gente ter uma relação menos predatória com o planeta e mudar essa nossa relação de consumo através de meios mais sustentáveis. Então, eu acredito, né, fazendo um resumo disso que eu falei aqui para vocês, a gente está num momento crítico, um momento que requer cuidados, um momento que fez com que o mercado como um todo, inclusive o mercado fotovoltaico, sofresse um achatamento, mas felizmente a gente observa que no movimento de retomada que a gente vai encontrar, espero que logo aqui na frente, daqui a poucos dias, poucos meses, a gente também, através dessa fatia do setor elétrico, vai ter uma relevância muito grande para conduzir o nosso país para um movimento de retomada e para conduzir a nossa sociedade por um movimento de relacionamento mais consciente com os recursos naturais e também menos oneroso do ponto de vista da economia que isso pode gerar, da previsibilidade de investimento e da capacidade que a gente cria de contribuição com o sistema elétrico. Então, por hora, eu encerro por aqui o que eu tinha para conversar com vocês. Eu abro o espaço para as perguntas que eventualmente tenham aqui, para que a gente possa responder. E de antemão, já agradeço pela oportunidade, pessoal.
Ok, Rodrigo, muito obrigada. Excelente sua explanação. O pessoal que quiser ir postando as perguntas, fique à vontade, podem ir escrevendo aí no chat, que Rodrigo está aqui a postos para responder. Você já fez esse comentário aí, né, de Eduardo e de Gladstone, não é isso? Isso. Sobre a placa solar, processo de fabricação, né? Exatamente. Então, vamos guardar as próximas perguntas. Eu só vou complementar um pouco a informação que eu falei aqui, né, que eu acho que é relevante, e ninguém quer tapar o sol com a peneira, pelo amor de Deus, né, não seria esse Sim. o objetivo do que a gente está conversando aqui. É claro que como atividade fabril, ela gera lixo, ela gera ela gera resíduos que não são desejáveis. Mas hoje é importante se destacar também que tem um avanço significativo na cadeia fabril mundial, inclusive tá na China. É lógico que existe. Eu tive a oportunidade de visitar a China em 2016, quando eu vou dizer que eu estava no meu começo nesse mercado, já fazia um pouco de tempo que eu estava trabalhando, mas acredito que até aquela ocasião eu não sabia nada, né, do mercado, então eu tive a oportunidade de ir à China e eu visitei fábricas, desde aquela que você vê o trabalhador descalço, sentado num caixote, produzindo o negócio de todas essas formas como estão colocadas aqui, com aquela caldeira gigantesca, queimando o carvão e fazendo com que você tivesse o processo fabril. E eu visitei fábricas também da mais alta tecnologia, com um nível de automatização gigantesco, com uma preocupação significativa, né, pelas condições do ambiente de trabalho e, por consequência, né, da ergonomia dos seus profissionais, da manutenção da saúde, que tinha um impacto um pouco menor. Então, como qualquer cadeia produtiva, né, existem os resíduos, mas se a gente observar por um todo, e esse cálculo não é meu, tá? Eu sei que o Greenpeace faz esse cálculo, tem um órgão que eu peço desculpas para vocês, eu esqueci agora o nome, ele considera assim, quantos quilogramas de emissão de carbono você economia para cada componente da matriz elétrica. E aí você consegue fazer essa análise para cada uma delas, nuclear, termoelétrica, biomassa, hidrelétrica, solar fotovoltaica. Vocês vão observar que os números na redução da emissão de carbono são consideravelmente maiores na fotovoltaica do que em qualquer outro dos componentes da matriz energética, tá? E ele já considera tudo isso, desde a cadeia produtiva até a maneira de utilização do recurso. Então, depois, se for o caso, eu compartilho com vocês, com os inscritos aqui, na hora que eu me recordar exatamente o nome, mas esses números estão lá dimensionados por alguém que tem muito mais capacidade de fazer essa análise do que eu. Ok, Rodrigo. Você está vendo aí as perguntas? Sim, a primeira é Jefferson. Estou vendo sim. A primeira pergunta é de Jefferson. Se é possível a gente saber, em média, o tempo de vida útil do sistema, né, da placa em especial. Jefferson, é possível, tá? É possível por alguns fatores. Hoje, todos os fabricantes de primeira linha, eles têm um processo de teste em laboratório que causa envelhecimento precoce dos seus equipamentos. Então, eles submetem os equipamentos a testes exaustivos em condições extremas para eles poderem dizer qual é o tempo médio de vida daqueles equipamentos. E as placas, para nossa felicidade hoje, com a evolução tecnológica que está acontecendo, elas têm uma garantia média de 25 anos, então, no mínimo, a gente sabe que elas vão durar 25 anos. Alguns fabricantes já estão trazendo placas com garantias de 30 anos para o mercado, e a gente tem catalogado hoje no mundo o sistema fotovoltaico mais antigo instalado numa universidade da Alemanha. Tá? Ele já está rodando lá há 38 anos, com os mesmos painéis. Então, pelos testes laboratoriais, a gente sabe que a vida útil desse sistema é em torno de 35 anos, porém, por aquilo que a gente consegue mensurar de fato, a gente já tem sistema com 38 anos rodando aí lá na Alemanha. O Valdeir, meu xará aqui, Matias também. O Valdeir falou o seguinte, a questão do custo de investimento em função do quilowatt. Valdeir, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. E lá na frente, Rodrigo, ele pergunta uma coisa. A função on-grid e off-grid, né? Isso. Acho que tem a ver com a mesma pergunta. Eu acredito que sim. Questão do custo de investimento em função do quilowatt. Olha, esse custo de investimento, ele depende de N características daquilo que você precisa, tá, Valdeir? Então, a gente precisa saber, primeiro, identificar que cada projeto é um projeto e que as particularidades entre eles podem fazer com que sistemas de igual potência tenham custos diferentes. Mas como isso é possível, Rodrigo? Se é a mesma potência,
Como que vai custar diferente? Imagina o seguinte, eu tenho um sistema com 10 painéis que eu vou instalar no seu telhado com telha cerâmica, tá? Então um telhado todo estruturado de madeira com telha cerâmica bonitinho, e eu não disponho de telhado, eu vou ter que instalar em estrutura metálica no solo, tá? Para que eu consiga fazer o acondicionamento deles. Então eu tenho como fatores que diferenciam aí o custo da estrutura, o custo de cabeamento, o custo de infraestrutura que vai ser utilizado para cada um deles, o tempo que vai ser utilizado para instalar um sistema e outro. Então tudo isso hoje impacta na composição desse custo final. Hoje, eu vou trazer um número de investimento, eu não sei se isso vai responder a sua pergunta, caso não responda, coloca aqui no chat que eu tento achar uma outra forma de explicar, tá? Um dos fatores de investimento que a gente observa muito para qualquer investimento que é feito é chamado TIR, taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno de um sistema fotovoltaico hoje é uma das maiores de qualquer linha de investimento do mercado, até mesmo quando comparado a investimentos em ações. A gente está falando, dependendo, obviamente, do caso a caso, de taxas que transitam ali na ordem dos 30%, 32%, 35%, alguns cenários extremos, 48%. Nunca vi taxa interna de retorno para fotovoltaica inferior a 20%. Então, se a gente for pensar, o quilowatt hoje da distribuidora custa perto de R$1. Para eu conseguir ter uma economia de R$300, quanto eu falei, eu vou falar um número hipotético, tá? Eu estou falando que você vai investir R$20 mil na sua casa. Poxa, eu vou investir 20 mil vezes o valor do seu quilowatt. Porém, como eu disse, né, existem linhas de financiamento hoje que já te permitem adquirir crédito, ou se você tiver capital, melhor ainda, mas te permitem adquirir crédito a custos muito baixos, de maneira a praticamente equalizar, né, aquilo que você gastava com energia, com aquilo que você vai investir no seu sistema, e posterior ao pagamento você vai ter economia plena daquilo que foi gerado para você. Hoje fala-se muito nesse nosso mercado em payback, né, o tempo de retorno. E esse payback, que lá em 2014, 2015 era da ordem de 8, 9 anos, hoje para a grande maioria dos projetos é inferior a 3. Tá? Então, como relação de investimento pelo custo do quilowatt, a gente vê um investimento que sofreu uma queda ao longo dos tempos e chegou num patamar de relativa estabilidade, e um quilowatt que só aumenta e continuará aumentando, e que torna essa relação cada vez mais pendendo positivamente para o lado do investimento no fotovoltaico. E a sua outra pergunta aqui, on-grid e off-grid. Não sei exatamente qual é essa função que você queria saber, mas hoje o que é reconhecidamente mais atrativo para investimento aqui no Brasil é o on-grid. Para quem não está familiarizado com esse nome, o on-grid é o sistema que está conectado à rede elétrica, que pode fazer essa geração distribuída que eu mencionei para vocês. Off-grid é o sistema que está completamente desligado da rede elétrica, conectado a baterias. Infelizmente, o custo para aquisição e manutenção dessas baterias ainda é muito caro. Então, quando que é utilizado um sistema off-grid? Lógico, se o cliente quiser, você não vai falar nada diferente disso, e já houve casos em que o cliente tinha a possibilidade de desconectar a rede, mas ele quis ser autônomo, então é uma opção, mas normalmente é um mercado de nicho. Então você vai atender aquela propriedade rural que não dispõe de energia, você vai utilizar muito sistemas off-grid para bombeamento de água, você vai utilizar, espero que não seja a situação de ninguém, mas pessoas que têm UTIs domiciliares que não podem se dar ao luxo de faltar energia em casa porque tem um respirador funcionando ali 24 horas, nesse caso você precisa de um backup. Então, normalmente o off-grid é utilizado para esses segmentos e não tem uma boa relação custo-benefício. O on-grid tem uma relação muito mais interessante porque a rede elétrica acaba sendo o seu backup. Estava vendo aqui o Luiz Carneiro fez uma pergunta referente à resolução. Qual a minha avaliação sobre a revisão da 482 e a remuneração das distribuidoras pelo uso do fio? Isso pode inviabilizar esse crescimento exponencial que você falou? Luiz, olha, isso ainda é uma incógnita, né? Eu participei ativamente no final do ano passado dessas questões da discussão da 482, da revisão da 482. Só para colocar num contexto aqui que todo mundo consiga acompanhar a nossa conversa, Luiz, essa regulamentação
que rege o funcionamento hoje desses sistemas que são conectados à rede, basicamente ela fala o seguinte: você instala um sistema na sua casa, tudo aquilo que você gerar de crédito é injetado na rede elétrica e vai lhe ser devolvida exatamente a mesma quantidade de energia em créditos. Então, é uma relação de 1 para 1. Injeto 1, me devolve 1 e esse 1 é abatido na conta, e a única exceção que tem aí é o custo de impostos. Tá? Como eu disse, é uma regulamentação, não é uma legislação, e quem determina essa regulamentação é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E num processo de revisão que já era previsto, então, como eu falei para vocês, em 2015 teve uma outra revisão, já havia essa revisão prevista para ser iniciada em 2018 e finalizada em 2019. Eles mudaram o discurso falando o seguinte: olha, antes a relação era 1 para 1, agora, dependendo da modalidade que você for instalar, a gente vai reter 68% de tudo que for colocado aqui, então vai virar uma relação de 1 para 0,32. E aí isso gerou uma discussão gigantesca no setor, houve uma mobilização muito bonita, inclusive do setor, que se organizou para ter essa discussão com muito mais propriedade, primeiro com a ANEEL, e isso ganhou viés político. Então, hoje a gente está num momento em que, muito possivelmente, a gente vai ver um marco legal no nosso país. Vai deixar de ser uma regulamentação, vai passar a ser uma legislação. Já existe um projeto de lei tramitando na Câmara, do deputado federal Lafayette de Andrada, lá de Minas Gerais. Se esse projeto de lei for aprovado na sua íntegra, não há inviabilidade de nada para o nosso setor e ele segue com esse crescimento exponencial. Porém, o momento que a gente está vivendo, não somente por conta da pandemia, né, mas por toda essa turbulência política, não nos gera muita segurança para falar que isso está caminhando para uma aprovação rápida ou que isso vai ser revisado. Eu acredito que não está na pauta prioritária do governo nesse momento. Então, a gente não tem certeza de como essa situação vai ficar. Uma das pessoas que mais tem falado sobre isso no mercado, que tem uma propriedade na fala gigantesca, é a Bárbara Rubim. Para quem é do nosso mercado, certamente a conhece. Ela é uma jovem advogada que está nesse setor elétrico há muito tempo, tem muita propriedade e uma interlocução gigantesca entre, né, agência reguladora, entre governo, as distribuidoras de energia, e hoje ela ocupa uma cadeira na vice-presidência da AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Então, recentemente, ela publicou alguns vídeos na internet falando qual é o momento da alteração da 482 no Brasil. É um resumo do texto que ela falou. A gente ainda não tem muitos avanços nisso, a ANEEL pretende retomar a pauta ainda esse ano, e, em paralelo, está tramitando na Câmara para ser votado. Então, muito possivelmente, é o que a gente espera, por todo o movimento que foi feito, a gente vai ter um marco legal que vai se sobrepor à questão da regulamentação, e aí vai trazer o que a gente estava mais pleiteando lá, que era previsibilidade jurídica, para que a gente possa trabalhar e não onere nem os clientes que já aderiram a esse sistema, considerando aquilo que era válido no momento, e nem tire a capacidade de trabalho desse setor que está em plena expansão. O Gladstone fez uma... de Gladstone. Isso. Qual o futuro da legislação brasileira, no sentido da matriz energética, no que tange energia solar? Houve ou haverá alguma mudança gerada pela pandemia? Gladstone, basicamente o que eu acabei de falar, né? Complementando um pouco isso que eu falei, está sendo escrito e está quase em época de tramitação o Código Elétrico Nacional. Tá? E esse Código Elétrico Nacional ele é super interessante porque ele cria padrão para tudo aquilo que rege o setor elétrico e ele abre margem para discussões como essas da matriz energética brasileira. Tá? Dentre outras coisas, vão ser discutidos lá pré-requisitos de segurança e instalações, que são complementares às normas da BNT. Então, assim, ainda está num momento de latência isso. Eu acredito que a pauta prioritária não é essa hoje no Brasil, pelo menos a gente não tem visto essa discussão avançar muito, mas os indícios que nós temos é que, se aprovadas as legislações, né, que descaracterizem, né, todo esse poder da agência reguladora, que infelizmente aí é uma opinião particular, não é nenhuma opinião da ECORE, tá? Que infelizmente em determinado momento começou a legislar, quando ela só deveria regular, né? A gente vai ter uma segurança muito maior e aí a gente vai começar a pensar em movimentos futuros para uma participação mais consistente da matriz energética, né? Coisas que eram pleiteadas nesse projeto de lei que foi verificado lá era, por exemplo, que só houvesse uma modificação nesse parâmetro de cobrança quando a gente obtivesse o que foi chamado lá de gatilho, né? Quando a gente chegasse no gatilho de 5% da matriz.
tá? Então, se isso acontecer, a gente pode prever aí uns bons 10 anos de trabalho pleno pela frente para que a gente consiga atingir essa matriz energética como ela foi prevista lá naquilo tudo que foi discutido muito fortemente no final do ano passado. O Valdeir Matias, de novo, perguntou aqui, ó, existe alguma empresa se posicionando no mercado nacional para acabar com essa dependência da importação? Sim, Valdeir, uma série de empresas nacionais, elas têm um certo destaque. A minha região aqui é muito privilegiada, tá em Campinas, eu tenho aqui fábrica de carro elétrico, de ônibus elétrico, de painel fotovoltaico. Nas proximidades aqui a gente tem grandes fabricantes também de painéis, de uma fábrica de um antigo fabricante de inversor, mas o que nos pega ainda é o seguinte, nenhuma dessas fábricas tem a capacidade plena de produção. Então, todas elas acabam sendo praticamente montadoras, porque o insumo acaba vindo de fora. Então, quando você pensa, né, lá na China, como a gente estava falando, eles têm a capacidade de fazer a extração do silício, beneficiar esse silício e colocá-lo como uma célula fotovoltaica. Para a gente conseguir fazer aqui no Brasil, a célula vem de fora, o que acaba inviabilizando o custo do produto nacional. É um absurdo, mas o produto nacional ele ainda custa, em média, 20% mais caro do que o produto que vem de fora. Então, assim, já tem muita internalização desses processos aqui, tanto que falando comercialmente, né, você já consegue fazer muitos negócios utilizando linha de crédito do BNDES, porque você tem uma grande parcela do seu sistema nacionalizado, mas ainda assim não existe uma competitividade muito grande no que diz respeito a preço por conta desses fatores que eu acabei falando para você. Então, o movimento existe, mas ainda tem um caminho bem longo a ser seguido até uma hora que esse mercado realmente faça frente ao mercado externo, que hoje movimenta 98%, 99% de tudo que acontece aqui dentro do nosso país. Ó, mais uma aqui do Luiz Carneiro. Existe algum plano governamental ou privado para capacitar o Brasil com uma unidade de purificação de silício só para qualidade solar, para baratear e popularizar o uso da energia solar? Pode discorrer um pouco sobre isso? Poxa, Luiz, esse discurso aqui eu vou ficar te devendo porque eu realmente não sei. Tá? Se eu tivesse que arriscar por tudo que eu já conheci, já conversei, já falei, esse plano não existe. Tá? Eu desconheço qualquer plano federal, do governo federal, no intuito de capacitar o nosso país para essa extração e purificação do silício. Porém, eu posso estar equivocado, porque eu nunca me aprofundei nesse assunto. Então, eu peço imensas desculpas, mas eu não tenho capacidade de opinar muito sobre isso por desconhecimento mesmo. Tá? Posso ficar com uma lição de casa aqui para fazer uma pesquisa, entrar em contato com você posteriormente e te esclarecer o que eu encontrar aqui, mas nesse momento, infelizmente, eu não sei te responder com propriedade. Pedro Ferreira, como vê o futuro do mercado de aluguel de instalações fotovoltaicas? Pedro, sob 3 óticas possíveis, tá? Primeiro, é um mercado com uma capacidade de exploração gigantesca, então tem um futuro extremamente promissor, porém, tá, essa modalidade de locação, ela tem que ser muito, muito adequada dentro dos parâmetros legais, porque uma das coisas que são previstas por essa regulamentação existente hoje é que você não pode comercializar energia, tá? Então, quando você pensa nessas modalidades de locação de usina, você tem que ter um contrato jurídico que descaracterize a venda da energia e caracterize, sim, a locação do bem, do ativo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Se a empresa não estiver adequada juridicamente, com certeza ela vai perder a capacidade de operação dela muito fortemente e isso vai levá-la à quebra, porque os aportes financeiros eles são bastante grandes para essa modalidade. O segundo ponto, importante, a gente estava falando aqui da alteração da regulamentação. Imaginando que dê tudo errado e que passe exatamente aquilo que foi previsto pela ANEEL lá nas discussões anteriores. Esse mercado deixa de existir, tá? Porque seria o mercado mais afetado do ponto de vista dessa relação de entrega e devolução. Tá? Quando eu falei desses 68% de retenção, era exatamente para essa modalidade, a modalidade em que você produz energia em um lugar e utiliza os créditos dessa energia em outro lugar. Então, basicamente, assim, toda essa discussão ela foi pautada prevendo a continuidade dessa fatia do mercado especificamente, que seria o mais afetado por isso. E terceiro, né, a gente tem que verificar qual vai ser a capacidade econômica das empresas nesse momento de recuperação da energia. Eu acredito que tem tudo para dar muito certo, você pensando as empresas que não querem dispor de um investimento para
para ter um ativo na sua empresa, mas querem sim buscar uma economia de energia através dessa modalidade de locação. E eu estou falando de empresas porque faz mais sentido a gente pensar em empresas, em condomínios, pelo porte do consumo energético que elas têm. Então, desses 3 fatores que eu coloquei, 2 jogam completamente a favor da locação, né, dessas usinas em que você loca uma determinada parte, e um joga muito contra. Eu acredito que esse que joga contra não vai vingar. A gente vai ter um marco legal que vai privilegiar também esse mercado, tá? Vai dar a possibilidade dele continuar trabalhando. Então, num resumo disso tudo, eu acredito que é um mercado extremamente promissor, e quem investiu, com certeza, tanto para o cara que é o dono da usina, quanto para aquele que é o locador da fatia, vai ter benefícios significativos aí vindo pela frente. O Valdeir Matias, eu sou usuário desse sistema, estou com capacitação de fornecer instalação e venda. Tudo isso é verdade, mas acredito em ter um sistema hídrico é fundamental de não ter a sabedoria desonesta da concessionária. Valdeir, eu acho que esse ponto é um pouco mais delicado, mas eu concordo com você, tá? E não é o objetivo, imagino que nunca foi e nem tem como ser, que uma coisa substitua a outra. Eu acho que quando a gente pensa em independência ou ainda em interdependência, é legal a gente dispor de mais de uma opção com bastante sustentabilidade para que a gente consiga, né, ter um norte mais viável ali na frente. Muita gente aqui já deve ter ouvido aquele ditado que fala que quem tem um não tem nenhum, né? E hoje a gente é extremamente dependente das usinas hidrelétricas, e na hora que a gente tem uma baixa lá nos reservatórios, a gente vê o tamanho do perereco que é para a gente conseguir ter a produção de energia da maneira adequada. Então, eu concordo com você do ponto de vista de que isso nunca vai superar, que a gente precisa da matriz hidrelétrica funcionando da maneira mais adequada possível, mas é super importante a gente conseguir também ter uma participação mais significativa na nossa matriz de outros fatores que contribuam para que a gente se torne cada vez mais independente ou cada vez mais interdependente, que as coisas se complementem de tal forma para que tudo, né, corra dentro assim das melhores práticas, das práticas mais honestas, e isso beneficie, bonifique o cidadão, que é quem paga a conta por tudo isso. Eu concordo com você. O Eduardo, como vê o uso dos vários tipos de inversores, cada um no seu mercado, ou uma tecnologia irá dominar? Eduardo, eu sou suspeito para falar aqui, cara, porque na Ecore, né, quando nós nos estabelecemos no mercado, a gente optou desde o princípio em trabalhar com uma tecnologia específica do mercado, que é a tecnologia MLPE. E até por tudo aquilo que a gente já viu de movimentos de mercados mais maduros, há uma tendência significativa para que no mercado residencial, no mercado comercial de pequeno porte, essa tecnologia tenha uma predominância num espaço curto de tempo, por questões de rendimento e de segurança principalmente. Tá? Então, a minha opinião, né, baseado nessas pesquisas de mercado e com o que eu atuo hoje, é que a gente vai ver um movimento do mercado migrando, né, da tecnologia convencional dos inversores de string para uma participação muito mais significativa dos microinversores e dos inversores com otimizadores de potência. Tem, entre outros fatores, por isso que você acabou de escrever aqui, né? Um inversor tradicional dispõe de uma garantia de 5 anos, um inversor com otimizador de potência tem uma garantia de 12, um microinversor tem uma garantia de 15. Então, só por aí você vê que você consegue ter uma previsibilidade do investimento, que é aquilo que eu falei antes, muito maior, e a física nos ajuda nesse caso, porque aí você consegue fazer todos os cálculos para perceber que é um sistema que acaba gerando um pouco mais de energia e que nos requisitos de segurança não tem nem como se comparar aos outros. Tá? Como eu falei, o Código Elétrico Nacional Brasileiro, certamente ele vai trazer em si alguns pré-requisitos de segurança que vão fazer com que tenha muito mais aderência esse tipo de tecnologia que eu mencionei, microinversores e otimizadores, do que as outras para determinados tipos de instalação. Mas isso ainda está por vir. Dá para observar pela nossa própria empresa, né, o tamanho do crescimento que a gente teve no mercado e o tamanho do nosso market share hoje, que para o mercado brasileiro já começa a fazer bastante sentido essa tecnologia com a qual a gente trabalha, né, não desmerecendo a outra, por favor, né, também são ótimos produtos, mas a gente acredita que teve uma evolução tecnológica aqui e esses outros equipamentos, eles tendem a ter um espaço mais significativo no mercado.
tá? Mas, de novo, não dá para mensurar isso aqui pelo Brasil, a gente tem que olhar um pouco para o que aconteceu lá fora e olhar para os movimentos que estão acontecendo aqui nesse momento, para que a partir disso tudo a gente consiga ter uma métrica. Mas a tendência, na minha opinião, é essa, tá? Que microinversores e otimizadores ocupem um espaço de expressividade nessa fatia do mercado aí fotovoltaico. Natália falou aqui, quando puder, olha a minha mensagem. Natália, não achei sua mensagem. Você pode mandar de novo? Creio que deve ser no WhatsApp, Rodrigo. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui então, pessoal. Deve ser isso. Deixe-me ver aqui. Aí a próxima mensagem é de Newton, a próxima pergunta, na verdade, é de Newton Gomes. A de Newton você não fez ainda, é isso? A de Newton ainda não. A de Newton, acredito que é a última que a gente tem aqui no nosso chat. Mesmo. Você tem algum exemplo de constatação de durabilidade dos inversores? Newton, temos muitos, tá? Se a gente for pegar o histórico dos fabricantes, como eu disse para você, todo esse teste de envelhecimento acelerado que é feito, de envelhecimento precoce, ele acaba gerando laudos e documentos, tá? Então, quando a gente fala em durabilidade, de novo, vamos lembrar que cada projeto é um projeto, cada região é uma região, existem fatores externos que influenciam na vida útil dos inversores, existem boas práticas que a gente assume que influenciam na vida útil dos inversores, tá? Então, o inversor instalado num centro urbano, com uma estabilidade na rede elétrica, com poucas oscilações, vai durar muito mais do que esse mesmo inversor instalado lá num fim de linha rural, que você tem queda direta, que você tem queda de tensão que faz com que ele se desconecte na rede, isso invariavelmente. Se você instalar esse inversor num ambiente com uma ventilação adequada, ele vai funcionar mais tempo do que se você colocar ele num ambiente confinado, que vai fazer com que todos os componentes eletrônicos entrem em estresse. Né? Mas a gente tem, sim, existem documentações, inclusive se for no Google agora e procurar, deixa eu lembrar qual é a sigla em inglês, você pode procurar em português mesmo com tempo médio de vida de inversores. Você vai achar uma série de documentações falando sobre isso e mostrando todas as metodologias de cálculo para isso. E existem alguns institutos também de teste reconhecidos mundialmente, um deles é o TUV, né, TUV, que eles fazem esses testes também e alguns desses resultados são tornados públicos. Então, a gente consegue verificar uma série deles quando o pessoal vem para o mercado e fala, né, olha, a gente tem um inversor aqui com uma garantia de 12 anos com uma expectativa de vida útil de 20. É porque certamente isso foi muito, muito, muito testado para que essas afirmações pudessem ser feitas, né? Em última análise, a gente tem que pensar que são empresas que trabalham para obtenção de lucro. Acredito que elas não vão se arriscar a vender uma falácia que daqui a pouco faça com que ela tenha que pagar inversor queimado para todo mundo por ter colocado uma garantia maior só para ter mais atratividade no mercado. Né? Então, existe sim, é comprovado, você consegue pesquisar esses números. Se quiser, fique à vontade também para entrar em contato conosco, que a gente vai atrás desse material juntos e disponibiliza para você. Tá bom? O Luiz perguntou aqui, ó, poderia falar um pouco mais sobre a tecnologia MLP? O microinversor calibra o ponto de máxima potência para cada módulo voltaico? Não sou especialista, apenas estudando a matéria. Luiz, posso sim, cara. Vou tentar ser breve, tá? Para não extrapolar também o tempo e a proposta aqui da nossa conversa. Quando a gente pensa nos painéis fotovoltaicos lá no telhado, a gente tem que lembrar o seguinte: esses painéis eles somente estão captando a luz do sol e transformando essa luz em energia de corrente contínua. A gente precisa de um outro componente que vem depois dele, que são os inversores, para fazer a conversão dessa energia de corrente contínua para corrente alternada e transformá-la em energia útil, e também para conseguir extrair a máxima potência possível gerada por esses painéis. Quando a gente tem um sistema convencional, que é o sistema de string, a gente tem 10 painéis lá no telhado, esses 10 painéis estão interligados em série entre si, e aí sai um cabinho positivo e um cabinho negativo, cada um de uma extremidade dessa ligação, e esses dois cabinhos descem lá para o seu inversor. Para o inversor, aquilo é como se fosse um único grande painel.
né? Então, ele vai observar quais são as grandezas elétricas ali, quais são a tensão e qual é a corrente elétrica. E aí eu vou explicar de uma maneira mais técnica e de uma maneira mais leiga para aqueles que não são técnicos. Toda ligação em série, toda vez que você tem um componente que você liga o positivo de um no negativo do outro e assim sucessivamente, você tem uma característica elétrica que faz com que a corrente elétrica que transite por esse circuito inteiro seja exatamente a mesma. Tá? Isso é grandeza física, não é a condição do painel ou de qualquer outra coisa. É desse jeito, funciona dessa maneira. Para quem não entendeu, o exemplo mais claro que eu tenho é da luzinha de Natal. Com certeza todo mundo já deve ter se deparado com aquela situação que você está enfeitando a árvore de Natal, pega o cordão de luzinha ali, aí uma luzinha queima ali no meio, apaga um monte de luzinhas por conta de uma que queimou. Porque você precisa ter a mesma corrente elétrica passando por todas as lâmpadas para que aquilo permaneça aceso. Na hora que uma lâmpada queima, que para de passar corrente elétrica por ela, para de passar corrente elétrica por todas aquelas outras interligadas e ela para. Então, esse é o comportamento de um sistema de string. Todos os painéis interligados entre si, você tem com que o resultado da corrente elétrica seja sempre o mesmo. E aí, infelizmente, também por característica elétrica, sempre que você tem um painel com uma capacidade de produzir menos energia, ele impacta negativamente todos os outros que poderiam produzir mais. Você não consegue fazer com que o painel bom aumente a corrente elétrica do ruim, mas você faz com que o painel ruim diminua a corrente elétrica do painel bom. Então, só aqui você tem uma diminuição da potência e na hora que isso chega lá no inversor, ele enxerga esse cenário já finalizado. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo lá em cima, mas ele vê assim, eu tenho tantos volts e tantos amperes aqui, preciso otimizar isso de uma maneira que eu tenha potência disponível para transformar e ser utilizada por essa casa, e se não for utilizada por essa casa, o excesso ser injetado na rede elétrica. Então, esse é o conceito de string. Quando você tem um microinversor, um equipamento da categoria MLPE, a sigla já diz muita coisa aqui para a gente. Ela vem do inglês Module Level Power Electronics. Se a gente traduzir, é eletrônica de potência a nível de módulo. Então, a gente tem com que cada painel daqueles 10 que estão instalados lá no telhado entreguem o máximo de potência que eles conseguem. Você não tem mais uma ligação em série, você individualizou tudo isso. Então, se você tiver um painel produzindo menos energia, ele não vai afetar o do lado que está produzindo mais. Então, você tem esse rastreio da máxima potência, como você falou aqui, que é uma sigla super comum para o mercado fotovoltaico, né? MPPT, Max Power Point Tracking, rastreador do ponto de máxima potência. Você tem com que esse rastreio do ponto de máxima potência aconteça de maneira individual e você consiga extrair o máximo possível de cada painel. Então, invariavelmente, no final do dia, você vai ter uma quantidade de energia produzida maior, porque se você for considerar durante o seu dia, o que acontece? Passa a nuvem lá no céu, que passa por cima de um painel só, mas se for um sistema convencional, impacta todos os outros. Você vai ter a pomba, que vai sentar lá em cima do seu telhado e vai fazer sombra em um painel, a sujeira, que vai se acumular mais em um painel do que no outro, o vento, que vai bater de um lado do outro para o seu painel e vai refrigerar mais o painel que está de um lado e menos o que está do outro. Então, tudo isso é fator que faz com que você nunca tenha a mesma geração de energia. E se você conseguir desmembrar isso, você extrai o máximo de cada um. Então, isso te gera mais energia, isso te permite monitorar o seu sistema individualmente, você consegue saber o que está acontecendo com cada painel, você consegue ter dados elétricos de cada componente do seu sistema e não só do sistema como um todo, e para reposição é muito mais simples, pensando que a tecnologia evolui muito rápido, se amanhã você precisar trocar um painel, você pode trocar por painel com diferente característica elétrica, você tem modularidade para continuar expandindo isso, então tem todas essas diferenças que só são possíveis com equipamentos da categoria MLPE. Espero que tenha dado certo aí a resposta. Pessoal, as perguntas aqui acabaram. Eu quero tomar a liberdade, apesar de ser apenas um convidado aqui no evento, nós temos um outro convidado aqui também, que é o César. Ele é da nossa unidade da Ecore aí de Natal. Ele foi quem viabilizou para a gente estar participando aqui desse evento. E não sei se ele está conseguindo nos ouvir ou não, mas caso o César esteja nos ouvindo aqui e o pessoal nos permitir, eu gostaria de passar a palavra para ele pelo menos dar um oi aqui para vocês e se identificar, porque se tudo isso está sendo possível hoje, a gente deve muito ao pessoal do CREA, mas também muito ao César, que viabilizou tudo isso aqui para a gente. Olá,
Tudo bem, César? Seu áudio está cortando. Pra gente? Tudo bem, tá tudo bem. Muito obrigado, Rodrigo, pela palavra aí. Gostaria de agradecer aí a tua participação, que foi muito proveitoso hoje para a gente aqui, tá? É isso aí. Maravilha. Pessoal, sei que o objetivo aqui não é esse, tá? Mas se eventualmente alguém ouviu, se identificou, precisa de alguma coisa, o César é o nosso ponto focal aí em Natal para poder tratar com vocês qualquer dúvida técnica, qualquer dúvida comercial, qualquer dúvida referente aos tópicos aqui que a gente abordou e fazer essa interface com a nossa empresa. Então, fiz questão aí de apresentá-los com a autorização do pessoal do CREA, para que a gente possa estar mais próximo de vocês aí na realidade do nosso dia a dia, tá bom, pessoal? E César, brigadíssimo por ter viabilizado tudo isso também para que eu pudesse estar participando com vocês aqui hoje. Como eu disse, para mim é um prazer imenso, de novo, poder estar aqui com o CREA Rio Grande do Norte, conversando com o público. Não sei exatamente de onde vocês são, mas acho que grande parte de vocês deve ser da região aí, e para mim é um prazer imenso. Agora que eu não estou podendo viajar, está um pouquinho mais perto de Natal através dessa nossa conversa aqui, está sendo maravilhosa. Então, gente, eu finalizo por aqui, agradeço muito, deixo o meu agradecimento em especial para a Natália, tá, que cuidou, né, ao longo desses últimos dias aqui para que tudo desse muito certo aqui para que a gente conversasse, e toda a equipe do CREA que disponibilizou desse espaço aqui para que a gente pudesse falar novamente. Meu muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, Rodrigo, a César, Natália, que sempre está aqui nos ajudando toda semana, né? Sempre que a gente tem capacita, a Natália está aqui. Josi, que é da equipe da TI, nossa informática, está sempre viabilizando a possibilidade da gente ter sempre um capacita, né, durante a semana. E nosso muito obrigada à Ecore, a Energia, tá certo? César, Rodrigo, Matias, que esteve hoje com a gente, tá bom? E a vocês que participaram hoje, que sempre estão aqui participando com a gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que nos próximos dias a gente vai informar quando será o nosso 39º Capacita, tá certo? Nosso muito obrigada e até a próxima edição, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada, tá, Rodrigo e César? Um grande abraço. Obrigado, Tchauzinho. Roberta. Abraço. Tchauzinho, outro. Obrigada. Tchau. Obrigado, abraço.